Ele invocou demônios, conversou com deuses, fundou uma religião e vivenciou vidas passadas. O nome dele? Aleister Crowley. E hoje eu vou contar a sua história. Edward Alexander Crowley, ele nasceu em 1875 na Inglaterra, filho de pais religiosos e podres de ricos. O pai dele tinha uma cervejaria e quando ele tinha 11 anos de idade, ele faleceu de câncer e deixou toda a herança para Edward. Quando ele nasceu, a mãe dele não tinha uma relação muito boa com ele. Talvez tenha sido síndrome de depressão pós-parto, só que ela chamava ele de besta. Sim, besta. A história dele no ocultismo, antes de ser ocultista, começa em 1895, quando ele passa na Universidade de Cambridge. Ele começa a cursar filosofia e entra para o caminho esotérico. Sim, esotérico. Não místico, não ocultista, esotérico. E também nessa época ele muda o nome dele de Edward para Aleister Crowley. Apenas isso é como nós conhecemos ele nos dias de hoje. Foi nessa época que ele descobriu o chá alucinógeno, a ayahuasca, também conhecido como Santo Daime, que ele usava para assumir planos superiores e também ele fazia orgias para fins religiosos. Um curioso fato é que nessa época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e ele era um cara que ele era da Inglaterra, só que ele viajava para a União Soviética e para a Alemanha constantemente, então ele foi dado como um suposto espião, mas nada disso foi comprovado. Alguns anos se passaram, ainda na faculdade, ele tinha 23 anos e ele resolveu se ingressar no misticismo, conseguindo entrar na Ordem Hermética do Amanhecer, também conhecido como Golden Dawn. Lá ele começou a pesquisar sobre o oculto, a ciência do oculto e coisas místicas. Crowley seguiu a sua vida nos anos seguintes, depois de formado, continuando contemplando o oculto, procurando ciências. Ele saiu da Ordem Hermética, que é a ordem que cultua Hermes, e resolveu ingressar um caminho sozinho. Também por brigas com outras pessoas, que eu vou deixar isso de fora, eu vou colocar só a vida dele, tá bom? Em 1904, ele viajou com a esposa numa lua de mel. Em abril de 8 a 10, ele recebeu um espírito que ditou para ele o livro da lei, que é conhecido até hoje como a Bíblia do Telema. Num dos diários dele, ele disse que queria fazer algumas invocações bonitas pela esposa ver essas coisas, só que ele acabou invocando um emissário do deus Horus, que é o Aiwass, que para ele ditou o livro dos segredos. E também na Grécia eles colocavam essa criatura, esse ser que ele invocou, como mensageiro do oculto, então faria sentido, certo? Mesmo adepto do Golden Dawn, depois dele receber esse guardiões dos segredos místicos, ele teve a certeza de que ele deveria fundar uma religião, o Telema. Se vocês quiserem saber sobre o Golden Dawn e o Telema, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando só dessas vertentes do ocultismo, porque são vertentes do ocultismo. Essa religião, ele prega de que nós não precisamos de um Deus maior, que nossa força de vontade basta, e que nunca se tornou uma religião. Até hoje ela é uma filosofia religiosa e continua fazendo muito barulho nos dias de hoje, mesmo não tendo tantos adeptos. Na sua vida, Aleister sempre foi muito popular. Naquela época ele viajava muito e deixava o seu nome marcado por todos os lugares que passava, por fazer várias orgias, rituais satânicos, porque ele flertava com o satanismo, flertava com cultos sombrios, negros. Ele era a favor de sacrifício com animais. Ele tinha todo esse lance que fazia a reputação dele, às vezes, ultrapassar o que ele era, como normalmente acontece. Ele já tentou ressuscitar deuses como Vênus, Mercúrio, e tem uma casa
a casa dele da Escócia, que vocês vão ouvir muito falar também. Se quiserem eu vou gravar um vídeo só sobre ela. Ela foi comprada por James Page, que é o guitarrista do Led Zeppelin, que nunca conseguiu dormir na casa. Só que uma das maluquices que ele fez, se eu posso falar maluquice, né? Ele era uma pessoa muito ousada. Então, ele tinha 2 quartos para magia, uma para magia branca, uma para magia negra. E nesse quarto de magia negra, ele resolveu invocar um anjo da guarda. Um anjo da guarda. Mas para isso, ele teria que invocar 12 demônios e prender um por um. Isso duraria 6 meses. Se ele conseguiu? Não. Porque ele teve que viajar para Paris. Ele estava na Escócia, foi para Paris. Então, interrompeu isso no meio. Tirando que a esposa dele, ele ainda estava com ela, sofreu aborto, isso sempre era recorrente, principalmente em orgias, os filhos dele nunca nasciam. Só um, que recebeu o nome de vários demônios. Entre eles, Lilith, Jezabel, vou até ler o último. Cadê? Hecate e vários outros. Só que ela também veio a falecer com 2 anos de idade. E hoje ainda temos uma filha dele viva, de 5 que ele tinha. Uma viva. Pesquise sobre ela. Isso passou mais alguns anos, ele com 34 anos, em 1909, ele estava na Argélia estudando Alcorão e o ocultismo da magia dentro do judaísmo, que depois vira a Cabala. Ele estava fazendo isso, invocou 30 demônios, mais animais domésticos foram sacrificados e isso, a reputação dele só foi aumentando. E só no ano de 1920 foi que ele abriu a primeira abadia de Telema, que era a religião que ele havia fundado. Isso foi na Itália e ela era uma abadia concentrada na prática de magia negra. E lá aconteciam vários sacrifícios a animais, normalmente eram gatos e cachorros, mais gatos. E até aí deu tudo certo. Só que em 3 anos aconteceu um marco. Um dos praticantes da religião havia bebido o sangue de um gato doméstico que foi oferecido em um ritual. E ele morreu. Quando isso aconteceu, Mussolini expulsou Crowley da Itália. Foi nesse mesmo ano que ele recebeu o título de o homem mais perverso do mundo. Isso pela imprensa britânica, e até hoje as pessoas se perguntam se ele era ateísta, monoteísta, politeísta, ninguém sabe realmente o que ele acreditava. Ele flertava com o satanismo, ele se autodenominava a besta 666, 666, The Number of the Beast, que foi tema de bandas muito famosas, que eu vou falar sobre a influência dele no pop, na cultura popular, né, no final do vídeo. Só que ele mesmo se denominava desse jeito, só que ele não seguia nada, ele seguia todas as religiões. Até o taoísmo, que foi onde ele visitou as vidas dele passada. Ele foi um papa, ele foi um líder taoísta lá na China, ele foi, no século IV, depois ele foi o Francisco VI e vários líderes ocultistas antes dele. Então ele viajou pela ayahuasca, ele viajou planos astrais, pela religião chinesa. Ele estava falando do Corão, da Bíblia. Ele viajou o mundo todo em busca de conhecimento do oculto, por isso o nome ocultista, por isso que ele ficou tão famoso e por isso também pela fama dele, que muitas pessoas assemelham o ocultista com o satanista, porque uma das pessoas mais famosas do ocultista era também um flertador aí com o satanismo. Ele nunca teve muitos fãs, mas todos os fãs que ele tinha eram muito fanáticos, eles queriam tudo que ele sabia
e foi então que em 1930 ele foi para Portugal e com João Pessoa, sim, João Pessoa, aquele lá da nossa literatura, que era português, mas da nossa literatura, e juntos forjaram a morte dele, que depois foi encontrado na Bélgica, só que passa bem, né? Só que era para fugir de tudo isso, e enquanto isso ele fazia várias invocações ao deus Ra, e ele flertava muito também com deuses gregos e egípcios, como a gente viu em toda a história dele. Então a história dele é bem composta de várias religiões, e é isso que o ocultismo prega. Ele não acredita em uma verdade, ele procura todas as verdades, todo o oculto e o mistério por trás de todas as religiões, por toda a ciência. É isso que o ocultista faz. Em 1947, o mago do ocultismo, o mago mais famoso do século XX, faleceu. E um dia depois, o seu médico. Bom, que ele foi um grande mago que inspirou e inspira até hoje várias pessoas, ficou claro. Em plena ditadura brasileira, Paulo Coelho e Raul Seixas criaram a Sociedade Alternativa e, em horário nobre, lançaram o clipe da música Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! E, claro que alguns anos depois, Paulo Coelho lavou suas mãos e falou que ele não cultua mais com o que prega no livro da lei, que ele foi o livro deturpado, que não faz o que tu queres, que é tudo da lei, não é faz o que você quiser. E ele se absteve, só que Raul Seixas morreu acreditando no Telema e pregando a Sociedade Alternativa. Isso aqui são relatos brasileiros, porém David Bowie, Led Zeppelin, Iron Maiden, Osbourne, Mr. Crowley, ele zoa com ele, mas, né, tá citado também. O bebê de Rosemary, sim. American Horror Story, mais recentemente, no Apocalipse, também aparece ele. Ele foi um marco para a cultura dos anos 90, 80, 70. Ele foi um grande marco em todo o mundo. Isso é uma coisa inegável. Agora me diz o que você acha de Aleister Crowley. Ele era mesmo o homem mais perverso de todos os tempos? Ele foi o maior bruxo do século passado? Eu quero saber se vocês querem saber sobre Golden Dawn, que foi o primeiro culto que ele participou, a religião dele, Telema, a casa dele, que o Jimmy Page não conseguiu dormir lá. Ele comprou vários artefatos do Mr. Crowley também, sobre as desavenças que ele teve depois de morto com Ozzy Osbourne, porque ele pergunta na música Mr. Crowley se: oi, querido, é você mesmo? Porque eu acho que você está enganado, eu acho que você é uma mentira. Será? Ou é só mais uma forma que o rock antigamente gostava de afrontar? Eu quero que vocês me contem tudo que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram do jeito que foi contada, se querem mais histórias de mais pessoas influentes nesse mundo pagão. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Meta de 4.000 horas assistidas, assistam esse, assistam o próximo, assistam o anterior, que era do ocultismo, pra você já saber mais ou menos o que era um ocultista. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e Merry Meet You Again!